Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando, nas referências do capítulo de número 6 de Romanos, E que diz o seguinte, o título da mensagem: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E o que diz o finalzinho do capítulo de número 5, que trouxe essa confirmação, dessa defesa em relação ao pecado, porque faz parte do contexto, Então vamos pegar aqui o finalzinho também do capítulo 5 para que nós possamos depois seguir em frente, Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Vou repetir esse versículo. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis o vosso corpo, vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para o amor, para a morte? Ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem,
pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, da maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, as referências que nós vamos estar meditando hoje é a partir do versículo número 4, né? Ontem nós fizemos a leitura completa desse mesmo capítulo e conseguimos meditar apenas nas referências até o versículo 4 apenas, né? Então vamos dar sequência hoje a partir do versículo 4, né? Louvado seja, a partir do versículo 6 mais precisamente, né? Louvado seja Deus, que diz o seguinte, né? Sepultados com ele pelo batismo. Para o cristão, o batismo é um símbolo do sepultamento e ressurreição com Cristo. Mas é mais do que isso. Quando acompanhado de fé verdadeira, o batismo tem a ver com a nossa rejeição do pecado e dedicação a Cristo, o que resulta num fluxo contínuo de graça e de vida divina sobre nós. Ver em Atos capítulo 22, versículo 16, nota. Sobre o batismo. O batismo significa identificação com Cristo na sua morte e sepultamento. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vou repetir essa nota porque ela é de extrema importância. Ver em Atos capítulo 22, versículo 16, nota sobre o batismo. O batismo significa a identificação com Cristo na sua morte e sepultamento, a fim de vivermos mediante sua vida ressurreta. Aleluia, Pai. Versos 4 e 5. Tão certamente como Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós que temos a verdadeira fé salvífica nele, né? Andaremos em novidade de vida. Versos 5. Aleluia, Pai. Verso 6. Capítulo 6 de Romanos, versículo 6. O velho homem, corpo do pecado. Verso 6 está escrito o seguinte: sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo emprega aqui duas expressões bíblicas. Primeiro, o velho homem, que se refere ao eu irregenerado do crente. Isto é, a pessoa que ele era antigamente. A vida que antes ele vivia no pecado. Esse velho homem, esse velho eu, foi crucificado, isto é, morto com Cristo na cruz, a fim de que o crente receba uma nova vida em Cristo e seja um novo homem. Confira em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Segundo, corpo do pecado se refere ao corpo humano controlado pelos desejos pecaminosos. Sua escravidão
ao pecado já foi abolida na conversão. Confira em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Doravante, o crente não deve permitir que sua antiga maneira de viver volte a dominar sua vida e seu corpo. Ou seja, da agora em diante. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Colossenses, capítulo 3, versículos 9 e 10. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Romanos, capítulo 6, versículo 7. Romanos 6, 7, está escrito o seguinte. Aleluia, Pai. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Justificado do pecado. Ver em João, capítulo 8, versículo 36, nota. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Se não tem sobre Cristo, também não tem sobre o crente batizado. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O crente batizado, o crente que aceitou Jesus, foi batizado principalmente em águas correntes, né? Entrou em comunhão na sua igreja e vive em santificação de corpo, alma e espírito. Então, a morte e o pecado não tem mais poder sobre esse tipo de crente. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos capítulo 6, versículo 10. Morreu para o pecado, né? Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Embora Cristo fosse impecável, ele sofreu e foi humilhado pelo pecado, por nossa causa. Confira em Romanos capítulo 5, versículo 21. Confira 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Na morte de Cristo, o pecado perdeu a sua influência. Na sua ressurreição, ele triunfou sobre o poder do pecado. Semelhantemente, os que estão unidos com ele na sua morte são libertos do poder do pecado. Versos 2 ao 11. Para andarem em novidade de vida. Versos 4, 5 e 10. Romanos capítulo 6, versículo 11. Considerai-vos como mortos para o pecado. Está escrito o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A premissa fundamental, Romanos capítulo 6, versículo 11, considerai-vos como mortos para o pecado. A premissa fundamental em Romanos capítulo 6 é a união do crente com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso.
Eu tenho falado, irmãos, não basta nós sermos crentes. Nós precisamos provar que somos crentes. Não basta sermos, né? Não basta sermos, né? Sendo crente, nós somos crente, precisamos ser crentes de corpo, alma e espírito. Não podemos ser aquele crente moderno, né, das igrejas de porta larga, que fala que Jesus, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo só quer o coração. Isso é mentira, é mentira, é enganação de Satanás, para fazer com que o povo continue no pecado, né? Porque a pessoa vai na igreja, ele é crente só dentro da igreja, quando ele sai, ele deixa de ser, né? Porque na linguagem deles, nas expressões deles, usados por Satanás, Jesus só quer o pecado, só quer o coração. Exatamente para que eles possam continuar na rua, andando, pecando de forma desordenada, né? Então, por esse motivo, a palavra que afirma exatamente sobre isso. Não basta nós sermos crentes, precisamos provar que somos. E como é que nós provamos que somos crentes, né? Exatamente andando em santificação de corpo, alma e espírito. Aqueles que nos veem, né, na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, no supermercado, na farmácia, na feira, nós somos sempre a mesma pessoa, andando com sinceridade diante de Deus e dos homens, em santificação de corpo, alma e espírito, né? E aqui essa referência faz exatamente menção dessa afirmação que eu acabei de dizer. Considerai-vos como os mortos para o pecado. A premissa fundamental em Romanos, capítulo 6, né, é a união do crente com Cristo, tanto na sua morte como na sua vida, né? A palavra de Deus afirma, irmãos, que o Espírito Santo do Senhor não habita no corpo sujeito ao pecado. E a prova da comunhão do crente com Cristo é exatamente o poder, né, ou a existência do Espírito Santo habitando nele. Esta é a prova da comunhão do crente com Cristo, né? Se, portanto, você é um crente autêntico, a referência fala aqui, ela cobra isso de nós, nos exorta, ela nos faz essa pergunta. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. E como é que o homem prova que ele morreu para o pecado? Andando em novidade de vida, em santificação de corpo, alma e espírito. Sendo o crente que ele é na igreja, ele é na casa dele, ele é no mercado, ele é na farmácia, ele é na rua, ele é no trabalho, onde quer que ele esteja, né? Ele é o mesmo crente. Como? Exatamente rejeitando o mundo e o pecado e todas as concupiscências da carne, da vida, do pecado. Para isso ele tem que andar dessa forma. Ele tem que provar que ele é crente. Não basta ele dizer que é. Se, portanto, você é um crente autêntico, você morreu para o pecado e precisa dar prova disso. Você é crente, então prova. Em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Prova que você é. Você, como crente, morreu para o pecado de 3 maneiras diferentes. Primeiro, você morreu para o pecado do ponto de vista de Deus. Deus considera que você morreu com Cristo na cruz e que foi ressuscitado na sua ressurreição. Versos 5 e 10. Segundo, você morreu para o pecado
quando nasceu de novo pelo Espírito. Ver o estudo, a regeneração, página 1576. Você recebeu o poder de Cristo para resistir ao pecado. Versos 14 e 18. Para morrer diariamente para o pecado, aniquilando os maus desejos da carne. Romanos capítulo 8, versículo 13. E vivendo uma nova vida em obediência a Deus. Versos 5, 14, 18 e 22 de Romanos. Terceiro, você morreu para o pecado quando, no seu batismo em água, você proclamou sua morte ao pecado e assumiu o compromisso de rejeitá-lo e de viver para Cristo. Versos 3 e 5. Ver Romanos capítulo 6, versículo 4, nota. Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Não reine, portanto, o pecado. O pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Não reine o pecado. Não reine, portanto, o pecado. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, ou seja, perdeu o trono. O seu corpo físico mortal era um trono do pecado. Agora o seu corpo físico mortal é trono do Espírito Santo do Senhor. Pelo fato de o pecado ter sido destronado, devemos resistir continuamente ao seu assédio para reconquistar o seu antigo controle. Ou seja, voltar ao primeiro amor. Sabendo que o pecado procura reinar mormente através dos desejos da carne. Tais desejos devem ser resistidos pelos que têm fé em Cristo. Ver, verso 15, nota. Exemplos. Não atender às concupiscências do corpo. Verso 12. Não colocar membros algum do nosso corpo à disposição do pecado. Verso 13. E apresentar nosso corpo e a nossa total personalidade submissos a Deus e à sua justiça. Versos 13 e 19. Continua ainda no verso 15. Aleluia, Pai. Romanos capítulo 6, versículo 15. Pecaremos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pois que pecaremos? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Esta palavra, irmãos, ela vem elucidar um pensamento maligno que tem muitos irmãos que se diz crente, né? Irmãos evangélicos, um pensamento maligno que esses irmãos têm no coração,
Ainda ontem eu fiz menção dessa referência dizendo: quantos irmãos pensam que porque aceitou Jesus, irmãos e irmãs de um modo geral, eu agora aceitei Jesus, agora estou salvo, a morte não tem mais poder sobre mim. Aceitei Jesus, fui batizado, entrei em comunhão, agora eu posso pecar à vontade, que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é mentira de Satanás. Uma vez salvo, sempre salvo, sim. Se você permanecer com Cristo, em Cristo e na sua palavra. De santificação em santificação, de corpo, alma e espírito. Portanto, você, eu e nós, só tomaremos posse da nossa coroa naquele dia que nós teremos o nosso corpo transformados em corpo de anjo para entrar no céu. Aí tomaremos posse da nossa coroa. Esse é o nosso diploma para entrar no céu. É o nosso passaporte para entrar no céu, né? E para passar por essa porta, o porteiro chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o porteiro. É ele que vai pegar ali a sua identificação para entregar o seu passaporte para você transpor a porta, né? Então, é necessário permanecer. Você aceitou Jesus, você foi batizado, você entrou em comunhão. Agora permaneça. Permaneça em santificação de corpo, alma e espírito, como Jesus sempre diz e disse para aquelas pessoas que era salvo por ele na hora H ali, de qualquer tipo de problema, né? Ele dizia: filho ou filha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Os teus pecados te são perdoados. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Se fosse assim, tanto o homem como a mulher que Jesus salvou, perdoou os pecados naquele momento, poderia pecar de novo, porque já estava salvo. Mas não, Jesus fez a afirmação: vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. E o que seria pior do que aquele estado que aquele irmão ou aquela irmã estava naquele momento? Paralítico, numa cama, endemoniado, cheio de tudo que é tipo de problemas. Pior do que isso é só a perda da salvação. É ser lançado nas trevas exteriores para queimar com Satanás e seus adeptos, seus seguidores e seus anjos no fogo eterno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então, uma vez aceitou Jesus, entrou em comunhão, está salvo, permaneça, siga em frente, rumo ao alvo e não peques mais, para você não voltar a um estado pior do que aquilo que você estava antes. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pecaremos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Certos membros da igreja, nos dias de Paulo, presumiam que, sendo o pecado perdoado, mediante a graça de Deus, o cristão não precisa preocupar-se para resisti-lo. Refutando essa ideia, o apóstolo explica que cada crente deve continuamente reafirmar e implementar sua decisão de resistir ao pecado e seguir a Cristo.
verso 19. Primeiro, tendo aceitado a Cristo, os crentes devem continuar a escolher a quem servirão. Verso 16. Poderão voltar ao pecado, cessando de opor-se ao seu domínio na sua vida pessoal e tornando-se de novo seus escravos, sabendo que a morte espiritual e eterna será o resultado disso? Versos 16, 21 e 23. Ou poderão dominar o pecado, verso 17, e continuar a apresentar-se como servo de Deus e da justiça, tendo como resultados a santificação e a vida eterna. Versos 19 e 22. Segundo, à luz dos versículos 15 e 23, quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo e não se opõe ao domínio do pecado na sua vida pessoal, não tem o direito de se referir a Cristo como seu Salvador. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ver também em Lucas capítulo 6, versículo 46. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tiago capítulo 4, versículo 4. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Amém, irmãos? Então permanecemos, irmãos, após aceitar Jesus, descer as águas batismais, entrar em comunhão. Então permanecemos lutando cada dia contra o mundo e as suas concupiscências, contra o poder do pecado, contra o poder das trevas, o poder de Satanás. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.